Olá pessoal, hoje eu trago uma história que transcende o tempo, revelando a importância das tradições e das histórias que nos conectam. Prepare-se para uma jornada que nos ensinará a valorizar o passado e a descobrir o mistério que reside em cada narrativa. Vamos juntos explorar o que significa realmente manter viva a chama das histórias. Enquanto o velho senhor se despedia, suas palavras ecoaram em minha mente. Eu havia aprendido não apenas sobre histórias, mas sobre a importância de mantê-las vivas. Ele havia sido um guardião de tradições, um contador de histórias que usou as suas experiências para educar e inspirar. Aquelas palavras ressoavam em meu coração. O mistério e a curiosidade são essenciais para nos conectar com o nosso passado. O significado daquilo se aprofundava em minha compreensão a cada instante. Histórias eram mais do que simples conto. Eram um elo entre gerações, um fio invisível que nos unia a quem veio antes de nós. Antes do velho ir, ele me entregou um pequeno objeto, um amuleto feito de madeira, esculpido à mão. Era rústico, mas tinha um charme especial. Isso é para você, disse ele, com um sorriso gentil. Um lembrete de que sempre há mais por trás das histórias do que os olhos podem ver. Segurei o amuleto nas mãos, sentindo a textura da madeira e observando os detalhes das gravuras. O que ele representa? Perguntei. E ele me respondeu: representa a conexão entre o passado e o presente. Sempre que você olhar para ele, lembre-se de cada história e que cada história tem um significado muito profundo. Enquanto caminhava para casa, não consegui deixar de pensar sobre tudo o que tinha aprendido. A ideia do que as histórias trazem para nós e as camadas e os significados ocultos que existem nelas me fascinava. Eu queria descobrir mais, não apenas sobre as narrativas que aquele velho senhor havia me contado, mas sobre as histórias que existem em minha própria família. Comecei a refletir sobre a história que meus avós contavam. Lembrei-me de uma avó que sempre falava sobre uma antiga árvore na entrada da cidade. Uma árvore que havia visto por gerações crescerem e que guardava segredos que ela nunca havia revelado. Decidi que era hora de visitá-la. A árvore estava lá, majestosa e imponente, com seus galhos se estendendo como braços acolhedores. A sensação de estar diante dela era indescritível. As histórias que minha avó contava pareciam ganhar vida ao meu redor. Pus a mão na casca da árvore e fechei os olhos lentamente. O que você sabe, árvore? Pensei. Quais segredos você guarda? Naquele momento, senti uma conexão profunda com o passado, como se as vozes dos meus antepassados estivessem sussurrando no meu ouvido. Enquanto me deixava levar por esses pensamentos, comecei a perceber que a vila onde eu cresci também tinha suas próprias lendas e mistérios. Conversando com amigos e vizinhos, descobri que muitos deles tinham histórias familiares ricas e fascinantes. Uma amiga me contou sobre a lenda de um espírito que protegia os viajantes em uma antiga estrada. Eles dizem que se você andar à noite, pode ver uma luz brilhante dançando entre as árvores. E ela me disse: muitos acreditam que é o espírito guiando aqueles que estão perdidos.
Essas histórias despertaram em mim uma curiosidade insaciável. Decidi que queria entender mais sobre essas lendas e como elas moldaram a cultura da nossa comunidade. Comecei a entrevistar as pessoas, a coletar histórias e a documentá-las. Cada entrevista era uma nova descoberta. Uma senhora idosa com olhos brilhantes me falou sobre a festa anual que celebrava as lendas da vila. É uma forma de honrarmos aqueles que vieram antes de nós, disse ela. Contamos histórias, dançamos e celebramos as nossas raízes. Tudo isso, o que mais me impressionou foi perceber como essas tradições ainda estavam vivas, mesmo em um mundo que avança rapidamente em direção à modernidade. A valorização das histórias e a prática de passá-las adiante era uma forma de manter a nossa identidade e de educar as nossas gerações. Eu sabia que precisava fazer algo a respeito. Comecei a organizar encontros de contação de histórias na minha vila. Convidei amigos, familiares, vizinhos para compartilhar o que eles sabiam. Criar um espaço onde o passado pudesse se encontrar com o presente. A primeira noite foi mágica. As pessoas chegaram, algumas trazendo comidas caseiras, outras trazendo lembranças. Cada história era compartilhada como um fio que se entrelaçava, segurando e aproximando a nossa comunidade. E à medida em que a noite avançava, percebi que estávamos todos conectados por algo maior. As risadas, as lágrimas de nostalgia preencheram o ar. As crianças se sentavam ao redor da fogueira, com os olhos brilhando de excitação enquanto os adultos compartilhavam suas histórias. O amuleto que o Senhor havia me dado parecia brilhar em minha mão, como um símbolo de alguma coisa que eu não conseguia entender. Através das histórias, percebemos que o mistério e a curiosidade tinham o poder de unir as pessoas. As histórias nos ajudaram a entender o passado, a respeitar o sobrenatural e reconhecer a beleza do desconhecido. Naquele ambiente acolhedor, as pessoas começaram a compartilhar não apenas as suas histórias, mas também as suas esperanças e medos. Cada narrativa era uma janela para a alma, uma oportunidade de se conectar de forma mais profunda uns com os outros. À medida em que as noites de contação de histórias se tornavam uma tradição, eu senti que havia cumprido o último pedido daquele senhor que no início me contava muitas histórias. Ele queria que todas as histórias sobrevivessem, que elas florescessem, alimentando a curiosidade e a imaginação das novas gerações. Eu sabia, esse era apenas o começo. As histórias que coletamos, as lembranças que compartilhamos e os laços que criamos tornaram-se partes de um legado que continua a crescer. Ao final, percebi que o mistério não reside apenas nas histórias, mas na conexão que elas proporcionam. Cada uma delas é uma parte de nós, uma lembrança do que fomos e do que podemos nos tornar.